Existe uma sensação que eu acredito que grande parte de todo gamer brasileiro conhece. Você abre o YouTube, vê um vídeo de um jogo que você queria muito jogar, clica, assiste e quando acaba, aquela sensação vem. Ou então, você vê um outro vídeo de alguém fazendo um unboxing daquele console novo. O vídeo acaba e aquela sensação também vem. Vê outro vídeo, dessa vez de alguém falando dos gráficos que a sua nova placa de vídeo consegue suportar, da quantidade de RAM que o seu PC gamer tem. E quando o vídeo acaba, aquela sensação vem novamente. Em todos esses casos, você para e pensa, cara, como eu queria ter isso? Ou então, quando será que eu vou conseguir o meu? No fundo, você sabe que não vai poder comprar, ou que vai precisar esperar por um bom tempo, um tempo que é desconfortável, que é bem irritante também, que por mais que você tente ignorar, toda vez que você abrir uma nova aba e cair em mais um vídeo sobre aquilo que você tanto quer, pode ter certeza, ela vai vir, aquela sensação de querer e de não poder. Provavelmente, isso não tá sendo sentido somente por mim, mas por muitos brasileiros, e principalmente agora, vendo todo santo dia uma notícia de GTA 6, de um vazamento, de uma nova curiosidade, de isso, aquilo, falando do jogo, e você só pode ver o tempo passar, esperando. Sinceramente, é muito frustrante. E eu admito que eu mesmo tenho evitado consumir muito conteúdo do jogo, porque no final é sempre ruim desejar e não poder ter. O fato é, morar aqui no Brasil tem dessas. Melancia, banana, manga, vai todo mundo se... E eu acredito que é justamente por isso, aliás, que a comunidade gamer daqui ela é tão unida. A gente fica feliz quando outra pessoa conquista um console, ou então celebra junto quando a gente consegue ver alguém comprando um jogo, que muitas das vezes é muito caro. Porque aqui, querendo ou não, essas conquistas elas são sofridas, são demoradas, e tem um peso que é muito difícil de explicar pra quem nunca passou por isso, que muitas vezes vai olhar pra toda essa comoção e ver algo bobo. Ah, é só um jogo, ou então, isso é besteira, isso aí deve ser frescura, vai gastar dinheiro com coisa inútil. Mas a gente sabe que não é. No fundo, tudo isso tem um peso extremamente significativo pra todos nós. Hoje, eu quero falar sobre a verdadeira experiência de ser gamer aqui no Brasil. Eu sou o Bruno, e seja bem-vindo ao meu canal. Se você nasceu no Brasil lá pelos anos 2000 e teve algum contato com jogos na infância, a gente tem uma coisa em comum. Crescemos jogando o que dava. Não o que a gente queria, mas sim o que dava. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Enquanto alguns tinham, sei lá, um PlayStation 3, um Xbox 360, um PlayStation 4, a gente tava no Play 2. Enquanto alguns jogavam os lançamentos, a gente tava assistindo o gameplay. Então, enquanto alguns falavam de GTA V, bom, a gente tava lá zerando GTA San Andreas pela 20ª vez. Mas assim, claro, não tem nada de errado nisso. É porque a gente aproveitava o máximo que tinha. Por exemplo, quem nunca encheu o memory card do PS2 de saves, ou então quem nunca fez o seu PC de batatinha pegar fogo tentando rodar um jogo que você sabia que não ia rodar. Quem nunca zerou o mesmo jogo 4, 5, 6, 7 vezes. Todos, zerei todos. A gente esticava cada experiência até onde dava. E quando não dava pra jogar, a gente assistia. E assim, eu, por exemplo, zerei muitos jogos que eu não gostava tanto, mas era o que eu tinha na época. E mesmo assim, de alguma forma, eu conseguia me divertir. Porque acredito que o jogo em si, ele importava muito menos do que o ato de jogar, que era o que me trazia diversão de fato. Porém, quando a gente não conseguia jogar em casa, enfim, existia um lugar que era muito sagrado. A grandiosíssima Lan House. Você juntava um dinheirinho ali na semana, ia pra lá. E passavam algumas horinhas que, pô, elas eram extremamente especiais. Você aproveitava cada minuto como se fosse o último, porque de fato seria. Quando o tempo acabasse, você ia ter que voltar pra casa e torcer pra poder ter um dinheirinho de novo, pra você poder ir e poder aproveitar aqueles jogos que você geralmente nunca ia ter contato, a não ser lá. A Lan House, eu tenho certeza que ela foi a porta de entrada para que muitas pessoas pudessem ter a oportunidade de poder ver consoles e de jogar jogos que você só tava vendo ali no YouTube. Então eu acredito que todo mundo que pôde experimentar, levar 10, 2, 5 reais para passar algumas horas dentro daquele lugar quente, jogando um jogo, um videogame que você admirava, com certeza foi marcante para todos vocês e para mim também. Porém, além da Lan House, além de jogar jogos no seu celular ou então no seu console bem datado, existia outra forma de você estar perto dos jogos que não dava pra jogar, assistindo. De cabeça eu consigo lembrar pelo menos agora do Funk, com a série clássica de GTA San Andreas, e do Dave Jones fazendo 7 milhões de vídeos por dia. Também tem o Leão do Coisa de Net, quando ele gravava gameplay. Basicamente, uma época muito boa. Mas eu tenho certeza que tinha uma galera que você cresceu assistindo e que com certeza cresceu com a expectativa de um dia ser você ali. Gigante no meio! Jogando, se divertindo, tendo aquela experiência que parecia tão distante da sua realidade. E assim, era bem curioso, porque assistir não era a mesma coisa que jogar, claro. Você sabia disso, mas era o que dava. Então você assistia, criava suas expectativas quando fosse a sua vez e sonhava bastante. Era assim que a gente vivia esse mundo. Mas além disso tudo, a gente tem um ponto bem importante, a internet. Ela teve um papel muito curioso em relação a todas essas fases que a gente teve em relação a desejar e não poder ter. Ela basicamente aproxima você dos seus sonhos, ao mesmo tempo onde ela mostra todo santo dia, sem parar, aquilo que você não pode ter. Antes da internet, você só queria um jogo quando você via na vitrine de alguma loja ou quando você ia na feira e via, milagrosamente, 3 jogos por 10 reais pro PlayStation 2. Essa vontade de ter, ela tinha hora pra começar e tinha hora pra acabar. Ou então, por exemplo, quando você, sei lá, ia na Americanas ou em qualquer outra loja e
você via lá um console, aquela caixa linda, e batia uma vontade gigante de pegar aquilo, mas enfim, não dava, e aí você ia embora. Chegava em casa e aquilo ficava lá, distante, a vontade, o desejo, ia embora. Porém, depois da internet, a sua paz que foi embora. Praticamente todo momento tem alguma coisa que te mostra aquele console ou aquele jogo com alguma promoção, e você lá, sendo rajado toda hora pelo algoritmo que não te dava um sossego nenhum, te falando, olha, aqui tem um PlayStation 5 novo, olha, agora o GTA 6 está em pré-venda, olha, agora você pode comprar esse jogo na pré-venda e gastar apenas 6 mil reais. Toda hora você tá sendo rajado e a sua paz, ela tá indo pro beleléu. E talvez o pior não seja nem isso. O pior, talvez, é a forma como todo esse conteúdo ele te fisga. Você não precisa ir atrás. Tudo vem até você. Um vídeo no YouTube vai te levando a outro. Uma thumbnail com um clickbaitzinho de um jogo que você quer jogar muito, te leva a outro também. Um título chamativo te leva a outro. Você clica e assiste tudo. E quando acaba, o algoritmo já tá com o próximo vídeo engatilhado pra te recomendar. Mas é isso. Cada vídeo faz a mesma coisa. Alimenta aquela vontade que você já tem, mas que infelizmente não pode realizar. E eu tenho certeza que de tantos vídeos que você assistiu, você provavelmente decorou vários mapas daqueles jogos que você tanto quis jogar. Você viveu histórias de personagens que você nunca experimentou. Você decorou detalhes de consoles que você nunca nem sequer tocou também. Você basicamente se tornou um especialista de coisas que não eram suas. E aí, pra mim, sendo bem sincero, o tipo de vídeo mais específico e pra mim mais cruel de todos, mas também muito legal e às vezes até paia, é o unboxing. Porque praticamente você assiste uma pessoa abrindo a caixa bem devagarinho, tirando o isopor, segurando o controle pela primeira vez, ligando o console, a tela acendendo, e você aí do outro lado da tela, assistindo aquele momento que não é seu, torcendo por uma pessoa que você nem conhece e sentindo uma mistura bem maluca de sentimentos, porque ao mesmo tempo que você vê que tá muito longe daquilo, você fica feliz, porque cara, essa pessoa conseguiu também. Então, tipo, o unboxing é o tipo de vídeo que ao mesmo tempo que te faz se sentir bem, ele te faz se sentir um pouco mal, porque você vê que tá um pouco longe, mas acho que essa é a graça do unboxing, né? Ele é basicamente o lembrete de onde você quer chegar. E no final, é isso, porque no fundo, mesmo que seja uma gameplay de um youtuber que você goste, ou então um unboxing de um PlayStation 5, de um Series X, tanto faz, na verdade. Essa, eu acho que é a forma que muitos brasileiros encontram pra se aproximar daquilo. Mesmo quando não dá pra jogar, se não dá pra tocar, pelo menos dá pra viver um pedaço daquilo através da tela. E isso vai se acumulando, vídeo após vídeo, dia após dia. Então, eu acredito que cada vez que você termina de ver um vídeo desse e sente aquela sensação de querer possuir aquilo, a vontade lá dentro com certeza tá um pouquinho maior do que antes. Mas aí, o tempo passa, você cresce e com isso as coisas finalmente começam a mudar. Claro, devagar, mas começam. Você arruma um bico, um trabalho de meio período ou até mesmo um trabalho, algo assim. E finalmente começa a ter as suas próprias responsabilidades e as suas próprias coisas. E pela primeira vez na vida, você tem um dinheiro que é seu, que você fez, que você pode decidir o que vai fazer com ele. E convenhamos, com certeza vem uma vontade na hora, instantânea, de querer comprar um videogame, de querer comprar um Play 5, um Xbox, enfim. Claro, você não vai comprar um console de imediato, existem outras responsabilidades. Existem outras prioridades agora. Então, acaba que esse sonho ele vai ficando um pouquinho de lado. Mas, aos poucos, você vai juntando dinheiro. Você começa a fazer a pesquisa do console. Você abre 12 abas diferentes para pesquisar em diferentes lojas o mesmo console para ver se tem uma diferença de preço. Você compara tudo. Você encontra um cupom que já tá vencido. E tudo isso fica guardado no fundo da sua cabeça. Só porque sim. Você vira basicamente a pessoa ou monge mais paciente que já existiu. Só que, claro, ao invés de meditação, você vai ficar atualizando a página de alguma loja para ver se o preço tá diminuindo. Ô Marcelo, me empresta 100 reais. O quê? E graças a Deus, aquela reserva que você fez aos poucos, ela vai aumentando. Devagar demais às vezes? É, claro, mas é a vida. Fazer o quê? Às vezes você olha a sua conta ali numa sexta-feira de noite e pensa que nunca vai chegar lá, que falta muito. Mas, bom, aqui é o Brasil, então como tudo nesse país, isso também vai ser uma demora absurda. Mas enfim, você vai continuar sonhando. A pior notícia, claro, pessoal, vai ser sempre a próxima. Um aumento nos consoles, um novo console saindo, o fim das mídias físicas. Meu Deus do céu. Mas você continua, porque você carrega esse sonho há tanto tempo que desistir seria uma falta de respeito com aquela criança que passava horas sonhando, assistindo aquelas gameplays no YouTube, semana após semana, mês após mês. E então, finalmente, chega aquele dia. Aquilo que parecia impossível, agora tá bem ali, do outro lado da tela, a um clique de distância. Esse dia finalmente chegou, uma ansiedade começa a vir, uma agonia. Você esperou tanto tempo pra que esse dia finalmente chegasse. Você passa o cartão, faz o Pix e espera. Eu acredito que essa é a pior parte de todo esse processo como um todo, de toda essa jornada, porque, meu amigo, que peleja. Imagina você esperar a vida inteira e quando você finalmente vai comprar o seu console, você tem que esperar o frete. Maldito homem que inventou o frete de 5 dias úteis ou mais, a depender de onde você morar, né? Pô, essa pessoa claramente nunca esperou por alguma coisa na vida, velho. Beleza, eu admito, me exaltei. Mas enfim, meus amigos, agora começa a parte mais paia de você comprar alguma coisa na internet. Você vai ficar naquele maldito ciclo de todo dia, quase toda hora, você ficar entrando pra ver onde é que tá o pacote. Se ele já foi despachado, se ele já tá perto de chegar, se ele já tá em rota de entrega, você vai ficar maluco pensando isso. Mas é normal, ansiedade, meu amigo.
comigo ansiedade. Mas enfim, depois que tudo isso passa, não tem prazer maior, não tem sensação melhor de que de fato ver que o seu console finalmente chegou, tá ali na sua frente, você conseguiu. Eu mesmo nunca vou esquecer quando eu pude ter o meu PlayStation 4. Não só o momento que eu abri a caixa, mas o processo como um todo. Cada parte daquilo ficou guardado de um jeito que poucas coisas ficam, porque naquele momento eu não tava abrindo só uma caixa de papelão. Eu tava encerrando uma espera que tinha começado anos atrás, uma espera que tinha passado por lan houses lotadas, por jogar na casa de primos, torcer pra visita que trouxe um videogame durar mais um pouco, por horas de gameplays assistidas no YouTube como se fosse a minha própria experiência, por vezes que eu fui numa loja e fiquei lá, olhando de longe, me sentindo motivado e triste ao mesmo tempo. Tudo aquilo culminou naquele momento, naquela sensação, naquela experiência, e quando eu finalmente liguei meu PlayStation 4 pela primeira vez e aquela tela acendeu, a sensação foi única e especial de uma forma que eu não consigo nem escrever aqui. Só me senti extremamente realizado e feliz por aquilo. E sabe o que é curioso? Aquele PS4, ele se tornou algo muito mais do que um videogame. Cada jogo que eu cheguei a comprar era diferente e muito especial e importante. Talvez porque não só eu, mas você também sabe exatamente o que custou pra você chegar até ali, pra que aquilo tivesse chegado até você. Talvez seja por isso que o gamer brasileiro, ele valoriza tanto essas conquistas. Porque pra muita gente, um console ele não é mais só um console. Um jogo não é mais um jogo. Eles representam meses de espera, horas de trabalho, dinheiro guardado aos poucos e muita, mas muita paciência e também carinho. Quem sempre teve tudo desde o começo talvez nunca entenda o que eu tô falando aqui e o que muitas pessoas já passaram também. Pra essas pessoas, um console talvez seja só mais um presente de aniversário, mais um item numa lista, algo que chegou, foi legal e pronto. Mas pra quem passou anos olhando pra uma tela pensando, um dia eu vou conseguir, sabe exatamente o que eu tô falando aqui nesse vídeo. E sabe de uma coisa? Essa espera, por mais frustrante que ela seja, ela faz parte. Ela vai te moldar, ela te ensina a valorizar, ela transforma um objeto em memória e uma compra em conquista. Ela te torna uma pessoa mais persistente e resiliente. Então, se você que tá me assistindo agora tá no meio dessa espera também, guardando dinheiro, pesquisando preço, abrindo mão de coisas, olhando pra conta todo dia, eu quero te dizer uma coisa, vale a pena. Não porque, sei lá, o console é incrível, o jogo é maravilhoso, mas porque quando isso chegar nas suas mãos, vai significar muito mais do que você imagina agora. Algumas conquistas elas ficam marcadas pra sempre justamente porque foram difíceis, porque elas custaram algo real, porque vieram depois de uma espera verdadeira. E talvez seja essa a experiência mais honesta de ser um gamer aqui no Brasil. Nunca vai ser sobre ter o melhor setup, nem sobre jogar sempre no lançamento, mas sim sobre querer muito, esperar bastante, infelizmente, e finalmente chegar lá.